Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre 4 soldados americanos que morreram na Lituânia em exercícios de guerra que estavam acontecendo na fronteira com Belarus. Belarus, vocês sabem, né? Ou Bielorrússia, como alguns conhecem, é um outro estado diferente da Rússia, mas é basicamente um aliado russo e que faz parte dos planos do Putin para domínio do leste europeu. Muita gente está achando estranho o que aconteceu, porque lembra, é o que eu venho falando para vocês, está havendo uma campanha russa para desacreditar o artigo 5º da OTAN através de pequenos ataques e sabotagens na Europa. Aí justamente nesse momento em que a OTAN decidiu fazer um grande exercício ali na Lituânia, 4 soldados americanos morreram. Essa notícia foi sugerida por Estação Verão, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu venho falando para vocês há bastante tempo, não existe nenhum assunto mais sério do que a guerra da Rússia com a Ucrânia neste momento no mundo. Insisto com vocês para prestarem atenção nisso. É algo que pode mudar a face do mundo nos próximos anos. Eu faço todos os dias um vídeo sobre a situação na Ucrânia e na Rússia lá no meu canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo, do vídeo de hoje, sobre a situação na Ucrânia, né? Mas isso daqui não é na Ucrânia, é na Lituânia. A Lituânia é este país aqui, é um dos países bálticos, tá? Esses países aqui, eles eram parte da cortina de ferro russa na época do comunismo, né? Na época da União Soviética. Eles declararam a independência da Rússia justamente aí por volta dos anos 90 e entraram para a OTAN imediatamente. Você vê, aqui é a Rússia, muita gente fala assim, porque a Rússia não poderia aceitar a OTAN na fronteira com a Rússia, se a Ucrânia entrasse para a OTAN, ia ter fronteira com a Rússia. Imagina, mísseis no México e coisa tal. Olha só, já existe aqui, já tem a Letônia e a Estônia, já estavam na OTAN já desde 1994, com mísseis, com a coisa toda ali, ou seja, mostrando mais uma vez que essa papagaiada falada pelas Russettes, inclusive pelo Bolsonaro, é uma papagaiada. A Rússia não tem absolutamente problema nenhum em fazer divisa com países da OTAN, em ter mísseis próximos da fronteira dela, né? E também porque a Finlândia, né? A Finlândia aqui em cima também agora faz parte da OTAN e está do lado e não teve problema nenhum, né? Ou seja, não teve nada a ver a situação OTAN com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas enfim, esses 3 países bálticos aqui, a Rússia quer muito tomar eles de volta. Só não faz ataque contra eles porque eles fazem parte da OTAN agora. É exatamente por isso que a Ucrânia queria fazer parte da OTAN, exatamente para evitar ser atacado pelos russos, né? Só que o que está acontecendo é que o desespero da Rússia está aumentando. A Rússia está vendo que está perdendo toda a sua capacidade militar lá na Ucrânia. Então eles estão pensando em maneiras de resolver esse problema de outra forma. Uma outra forma de resolver esse problema seria comprar briga com outros países da OTAN para ter uma saída digna para essa guerra. A essa altura, o Putin não tem mais a expectativa de ganhar a guerra. Ele sabe que perdeu a guerra na Ucrânia. Ele sabe que vai ter que tirar todas as tropas do território ucraniano. Mas pelo menos ele pode talvez ter uma saída mais honrosa nessa história, ameaçar a OTAN e com isso sair com um acordo razoável, né? E existe um problema russo já de bastante tempo, que é o exclave de Kaliningrado. Tá vendo esse pedacinho aqui da Europa? Isso aqui faz parte da Rússia. A Rússia é dona desse pedaço aqui, ficou com ela desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas repara que isso aqui é um exclave, ou seja, não tem uma ligação direta com o território principal da Rússia, né? A Rússia está aqui, Kaliningrado está aqui. Uma alternativa que a Rússia tem é anexar Belarus, e isso seria muito fácil, porque o Lukashenko é amigo do Putin, é camarada do Putin, faria isso facilmente, mas ainda assim, mesmo que a Rússia tomasse Belarus, ainda falta um pedacinho aqui, ó, que é o chamado Corredor Suali, porque tem uma cidadezinha chamada Suali aqui nessa região. É o chamado Corredor Suali para ligar Belarus com a Rússia. Então existem planos da Rússia e de Belarus de conquistar esse território aqui. Seria um objetivo militar deles na região, né? Pois bem, segundo o jornal alemão Bild, né, a Rússia poderá atacar a Lituânia ainda nesse outono, ou seja, entre setembro e dezembro deste ano.
A matéria, citando especialistas e frontes ligadas à OTAN, diz que esse poderá ser o último verão de paz na Europa. O Bild referiu que isso só acontecerá em duas situações: se a Rússia alcançar a vitória na Ucrânia ou pelo menos um cessar-fogo favorável intermediado pelos Estados Unidos, né? É o caso. E se os Estados Unidos insinuarem que o artigo 5º da OTAN não se aplica a países do leste europeu ou países que investem menos de 5% do PIB na defesa. Então, ou seja, o Putin está contando com o Trump para facilitar o trabalho dele de invadir a Europa, né? A possibilidade existe. Vai acontecer, a gente não sabe, né? E a Polônia tem tido vários problemas de sabotagem. Isso daqui é um grupo tentando invadir a Polônia, né, através de Belarus. Essa cerca aqui é entre Belarus e a Polônia. Então, se você reparar aqui, ó, Belarus está aqui, a Polônia está aqui, tem uma divisa grande aqui nessa região. E esse mesmo tipo de problema também acontece na Lituânia, tá? Também acontece na região aqui. A Rússia tem seguidamente usado essa técnica de guerra híbrida, de fazer ataques pontuais, sabotagens pontuais, para justamente enfraquecer os países ali na região, né? Existe a informação de que a Rússia vai colocar 100 mil tropas em Belarus esse verão para fazerem exercícios militares ali na região. E você lembra que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela fez exatamente isso. Ela colocou um monte de tropas dizendo que estava fazendo um exercício militar. E, de repente, usou esse exercício para invadir a Ucrânia, né? Ou seja, fontes da inteligência colocam algumas preocupações sobre uma potencial incursão dentro da Lituânia. Agora, deixa eu explicar para vocês. Se os russos planejam, de fato, invadir a Lituânia, evidentemente que esse é um processo que vai levar muito tempo de planejamento. Eles vão ter que fazer missões de reconhecimento. Como é que são feitas essas missões de reconhecimento? Você coloca soldados que entram no país, mas é um grupo pequenininho. Então meio que finge que está ali, né, só para entrar ali para ver como é que está a coisa, onde é que tem alguma defesa, onde é que tem algum obstáculo natural. Porque, é lógico, a Rússia tem acesso a mapas, tem acesso a imagens de satélite, mas quando você está no campo em si, a visão que você tem é totalmente outra, você tem uma visão muito mais detalhada, né? Então, certamente, uma coisa que, vamos supor que a Rússia de fato planeje invadir a Lituânia lá em outubro, né, no final do ano, é uma coisa que eles poderiam já estar planejando neste momento, né? E aí, isso é uma preocupação tão grande que a Lituânia está seguindo a Polônia e anunciou planos para minar toda a fronteira com Belarus e com a Rússia. Então, a Lituânia tem fronteira com Belarus aqui e tem fronteira com a Rússia aqui no Oblast de Kaliningrado, aqui nessa área de Kaliningrado aqui. Então, toda essa área aqui será minada para evitar que um ataque surpresa, seja da Rússia, seja de Belarus, contra o território da Lituânia, né? Então você vê que esse pessoal está levando a sério a coisa, eles estão gastando uma grana, porque você minar todo esse território não é uma coisa fácil, é uma coisa que leva a outros riscos também, mas eles vão fazer isso porque eles sabem que esse risco é real. E aí, neste momento em que está todo mundo preocupado com uma possível invasão da Rússia na Lituânia, é potencial, não temos isso acontecendo ainda, não temos certeza disso ainda, mas que existe a possibilidade, existe. A OTAN decidiu fazer um exercício na Lituânia, né? E nesse exercício, 4 soldados americanos estão desaparecidos, ou estavam desaparecidos. Eles foram encontrados mortos, infelizmente. Então a OTAN esclarece para comentários que 4 soldados americanos morreram durante o treinamento na Lituânia. Então estavam fazendo um treinamento da OTAN normal, você, né, bota tanque, bota coisa lá, faz o treinamento. Aparentemente, segundo estavam dizendo, é um blindado de transporte de pessoal que deu algum tipo de mau funcionamento, afundou num pântano e isso matou os soldados. Teria sido um acidente. E pode ser um acidente? Pode ser que seja, né? Não tem nenhuma dúvida que pode ser um acidente. Mas a OTAN ainda está investigando esse tipo de coisa. Estão vendo o que aconteceu de fato. Por quê? Além disso, pode ser que não seja um acidente. Pode ser que seja alguma coisa de propósito. Peter, mas se foi isso que eles estão falando, do blindado ter afundado na lama e dessa forma matado os soldados, isso claramente é um acidente. Não, isso claramente não é um acidente não, camarada. Isso pode ter sido sabotagem de várias maneiras, isso daí, né?
Aqui, ó, 4 tropas americanas se perderam ou sumiram perto da fronteira com Belarus. Então estavam a menos de 10 quilômetros da fronteira com Belarus. Belarus está aqui, a Lituânia está aqui, ou seja, estavam bem perto aqui da fronteira com Belarus, né? E nesse momento não tem causa oficial ainda, mas sejamos reais, isso pode ser guerra híbrida, pode ser sabotagem, pode ser pressão psicológica, ou pode ser simplesmente o pessoal americano encontrou um grupamento russo fazendo reconhecimento ali, e aí o grupamento russo teve que dar um jeito para resolver o problema e acabou matando os soldados americanos, né? Não sabemos ainda exatamente, eles não dizem qual foi a localização exata em que isso aconteceu. A desculpa que eles estão dando é que justamente, né, teria sido um acidente, coisa e tal, né, um lamentável acidente, né? Mas é uma coisa extremamente preocupante. É o que eu falo para vocês. Esquece esse negócio de não estamos em guerra, não estamos em guerra, já começou a Terceira Guerra Mundial. Esquece essa parada. Quanto mais tempo levar para os países da Europa e para os Estados Unidos entrarem em modo de guerra, pior vai ser a situação daqui para frente. E o Brasil tem que se preparar também. A guerra pode parecer muito longe, pode parecer lá na Europa, lá no negócio. A gente não está tão longe assim não. Tem a Venezuela aqui do lado, tem Foz do Iguaçu cheio de célula terrorista. Lembra que os terroristas do Hamas são ligados à Rússia também? Então essa situação é meio preocupante realmente. A gente não tem ainda a posição oficial da OTAN. Eles estão investigando um possível acidente, mas é realmente algo estranho. E de novo, se for um acidente, mesmo que eles digam que foi um acidente, lembra que existe a possibilidade de não ter sido um acidente, né? A OTAN tem falado isso sobre, por exemplo, mísseis russos que têm atingido a Polônia, a Lituânia, a Romênia, outros países da OTAN. Como o pessoal não quer acionar o artigo 5º, eles meio que dizem que não, acidente, foi um acidente, não sei o que lá, foi sem querer que caiu o míssil, não teve nada não. E isso é um problema, porque isso pode justamente descaracterizar o artigo 5º. Esse é o objetivo da Rússia, que o artigo 5º da OTAN seja visto como uma piada por todo mundo, que todo mundo passe a não considerar mais o artigo 5º da OTAN. Vamos esperar que rapidamente o Trump, a equipe dos Estados Unidos e o pessoal da Europa também, o Rutte, né, que é o chefe da OTAN neste momento, é holandês ele, que o pessoal perceba o risco que está agindo, né? E a maneira mais fácil de resolver o problema que é entregar um monte de arma para a Ucrânia. Resolve isso rapidinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.